Olá! Vamos hoje desvendar a estrutura por trás de uma das narrativas mais influentes da história. A gente vai mergulhar nos primeiros 5 capítulos do Evangelho de Mateus para entender como a história do reino é construída, passo a passo. Então, para a gente se situar, nosso estudo de hoje está no Novo Testamento, com foco total nos capítulos de 1 a 5 do livro de Mateus. Vamos começar a explorar o texto. A pergunta que guia a gente aqui é como é que começa essa história que de fato moldou o mundo ocidental. Bom, Mateus não inicia com um grande milagre ou um discurso impactante. Ele começa com algo bem mais fundamental: a identidade. E a nossa primeira sessão vai explorar justamente isso, a chegada do rei. Vamos analisar como Mateus estabelece primeiro a linhagem de Jesus e, logo em seguida, o conflito imediato que o nascimento dele provoca. Pois é, o Evangelho abre com uma genealogia, que era um ponto de partida crucial para a audiência daquela época. Com isso, Mateus está fazendo uma declaração muito forte. Esse Jesus não surge do nada. Ele é o herdeiro legítimo das promessas feitas a Abraão e, mais importante ainda, o descendente direto do trono do rei Davi. E olha só que detalhe fascinante. Mateus não lista os nomes de qualquer jeito. Ele organiza tudo em 3 blocos de 14 gerações. E isso não é coincidência. O número 14 em hebraico é o valor numérico do nome Davi. Sabe, como uma assinatura codificada para reforçar 3 vezes que Jesus tem uma linhagem real. Só que essa linhagem real acaba gerando uma crise pessoal para José. Sendo homem justo, a situação de Maria o deixa num dilema. E é bem nesse momento de dúvida que acontece a primeira intervenção divina, uma mensagem num sonho que vem para acalmar o coração dele. José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Mas o reconhecimento de que Jesus é um rei não vem só do céu, vem da terra também e de lugares bem distantes. Magos lá do Oriente chegam em Jerusalém com uma pergunta que simplesmente abala as estruturas do poder. Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Pensem no impacto disso. Essa pergunta causa uma perturbação imediata no rei Herodes. A chegada de um novo rei dos judeus é uma ameaça direta ao seu trono. O conflito político é instantâneo. O céu anuncia um rei e o poder aqui na terra treme. A reação de Herodes é brutal. Avisado em sonho, José foge com a família para o Egito e consegue escapar do massacre que vem logo depois. Mateus faz questão de conectar essa tragédia a uma antiga profecia, o que dá um peso histórico e bem sombrio a esse momento. Ouviu-se uma voz em Ramá, choro e grande lamentação. É Raquel que chora por seus filhos e recusa ser consolada. Depois desse conflito inicial tão intenso, a narrativa avança. A gente entra agora na nossa segunda sessão para ver como o caminho é preparado para o ministério público de Jesus, passando pelo batismo e pela provação no deserto. É nesse ponto que surge a figura de João Batista, lá no deserto. E a mensagem dele é direta, poderosa: arrependimento. E veja bem, não se trata só de um sentimento de culpa. A ideia é uma mudança completa de mente e de direção. Era um chamado para o povo se preparar, porque o reino dos céus estava chegando. E é para ser batizado por João que Jesus aparece. Exatamente no momento em que ele sai da água, o céu se abre e uma voz declara publicamente a sua identidade divina. É uma validação poderosa, que não deixa dúvidas. Este é o meu filho amado, de quem me agrado. Validado pelo próprio Deus, Jesus é então conduzido ao deserto para ser provado. Esse confronto acontece em 3 atos bem claros. Um teste sobre a necessidade física, a fome, um sobre a confiança em Deus e, por fim, o grande teste sobre poder e adoração. E em cada uma das provações, a estratégia de Jesus é a mesma. Ele se ancora firmemente nas Escrituras. Diante da tentação da fome, ele revela um princípio muito maior. Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. A força dele, percebe, não vinha de um poder milagroso, mas da submissão total à palavra de Deus. Depois de passar pela provação, Jesus dá início ao seu ministério e começa a reunir seus seguidores. O chamado é simples, mas ao mesmo tempo transformador. A gente vê isso no convite que ele faz a alguns pescadores: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. A missão começa a ganhar corpo. Com o rei já apresentado e o caminho preparado, Mateus agora nos entrega o primeiro grande bloco de ensinamentos. Essa sessão é sobre o Sermão do Rei. Pense nele como a constituição, a ética desse novo reino. O sermão começa com as famosas bem-aventuranças.
Elas descrevem o caráter de quem faz parte desse reino. E não são os poderosos, os ricos do mundo. São os pobres em espírito, os que choram, os humildes, os misericordiosos. É uma inversão completa dos valores que a gente costuma ver. E logo em seguida, Jesus faz uma afirmação que é crucial para entender seus ensinamentos. Ele não veio para descartar tudo que veio antes. Pelo contrário, ele diz: não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. O que ele ensina, na verdade, aprofunda e revela o propósito real da lei. E aqui a gente vê perfeitamente como isso funciona. A lei antiga dizia, vocês ouviram o que foi dito, não matarás. Mas Jesus vai na raiz do problema, lá no coração. Mas eu digo a vocês que qualquer que se irar contra seu irmão estará sujeito ao julgamento. A ética do reino é interna, não é só sobre atos externos. É o mesmo princípio. A lei da retribuição, o famoso olho por olho e dente por dente, é transformada. Jesus propõe uma quebra nesse ciclo de vingança. Mas eu digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. É uma resposta radical, que busca transformar a situação, não apenas retaliar. O ponto máximo dessa nova ética é talvez o mandamento mais desafiador de todos, aquele que realmente define o caráter dos filhos de Deus. Amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. E assim, chegamos ao final do capítulo 5, e a base toda está firmada. Mateus nos apresentou a identidade do rei, com sua linhagem e nascimento, validou sua missão, no batismo e na aprovação, e nos deu a constituição do seu reino, com o sermão. A grande questão que fica no ar é: com essa base tão sólida, como é que esses ensinamentos tão radicais vão ser colocados em prática no dia a dia? Como o rei vai demonstrar seu poder e sua autoridade? Bom, a jornada está apenas no começo, e os próximos capítulos prometem responder a essas perguntas.